Eu imagino que um dia você sonhe em viver de renda passiva, em receber dividendos mensais que sejam suficientes para pagar todas as suas contas, não é mesmo? E isso realmente é sensacional. A tranquilidade de fazer simplesmente o que você quiser, sem depender de ninguém, sem depender do salário no final do mês, pelo simples fato de você ter lá o seu dinheiro trabalhando para você, não tem nada que pague isso. Acontece que muitas pessoas não sabem exatamente o que fazer até chegar a esse momento da vida, o que fazer, onde investir para atingir essa liberdade financeira, onde investir para receber dividendos mensais. Então, nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês 3 formas de você viver de renda passiva na Bolsa de Valores. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e antes de começar esse vídeo já deixa seu like aqui embaixo, porque se você curtiu a ideia desse vídeo trazer um conteúdo para você entender como viver de renda passiva na Bolsa de Valores, como receber dividendos todos os meses ali caindo na sua conta, com certeza outras pessoas podem querer escutar esse conteúdo também e você deixando esse like aí o YouTube entende que esse vídeo é muito bom para você e possivelmente vai recomendar para outras pessoas que possam se beneficiar dele também, beleza? Então, bora pro vídeo. Vamos lá então. Se você já tem um patrimônio suficientemente elevado, você pode investir nessas formas que eu vou falar ao longo desse vídeo aqui e simplesmente já começar a viver de renda hoje, já que provavelmente os juros que você vai receber, os dividendos, tudo mais, que vão cair na sua conta todos os meses, já vão ser suficientes para pagar todas as suas contas. Mas se não, se você está começando agora, está começando a acumular patrimônio agora, o ideal é você começar aos pouquinhos. Começa montando uma carteira diversificada, investindo nesses ativos que eu vou mencionar aqui, para você, ao longo do tempo, aumentar a sua renda passiva, aumentar os dividendos, aumentar os aluguéis que estão caindo na sua conta todos os meses, até chegar um momento que o seu patrimônio é suficientemente elevado e a renda passiva que você vai receber também vai ser suficientemente elevada e você vai poder viver de renda a partir daí. Você já vai ter uma renda passiva que é capaz de pagar todas as suas despesas. E quais são essas 3 formas que a gente pode usar para receber dividendos todos os meses? A primeira delas é você comprar ações de empresas que pagam dividendos mensais. Então não são todas as empresas que fazem isso, a maioria das empresas pagam 4 vezes por ano, 2 vezes por ano ou até mesmo só 1 vez por ano. E de cabeça aqui que eu consigo lembrar agora, as únicas que pagam dividendos todos os meses são Itaú e Bradesco. Só que tem um ponto aqui, você não vai receber uma bolada dessas 2 empresas todos os meses. Pelo contrário, na verdade, o valor mensal que elas vão pagar é muito pequeno e proporcionalmente, dependendo do valor que você estiver investindo, não vai ser lá grandes coisas. Mas o fato é que elas pagam todos os meses a título de adiantamento dos dividendos que elas vão pagar, da distribuição do lucro daquele ano. E aí depois, 1 ou 2 vezes por ano, essas empresas pagam o que elas chamam de dividendos complementares, que aí sim vai ser uma bolada maior, que depois de ter pago todos esses adiantamentos dos dividendos, elas vão pagar o dividendo adicional ali, que vai completar tudo aquilo que elas gostariam de pagar naquele ano. Então, 1 ou 2 vezes por ano você recebe uma bolada maior, que de fato vai ser um pouco mais representativa. E dependendo do valor, do preço da ação que você vai pagar, o seu dividend yield, o seu dividendo anual por ação dividido pelo seu preço de compra vai ser relativamente alto. E isso é uma característica interessante de vários bancos de pagarem dividend yields muito altos e até mesmo payouts muito elevados, pelo fato de que já são empresas um pouco mais consolidadas, já chegaram ali na sua maturidade, não tem como crescer tanto mais igual já cresceram historicamente e possivelmente não enxergam projetos de reinvestimento que sejam tão rentáveis assim. Então, na visão da diretoria, dos conselheiros, eles acham que é mais interessante, o dinheiro na mão do seu acionista é mais interessante do que ficar retido na empresa para alguns reinvestimentos. Eles julgam que o acionista vai conseguir tomar uma melhor decisão para aquele patrimônio que ele tem, em vez de tomar a decisão por meio dos gestores ali da empresa e reinvestindo nela mesma. E por mais que essa renda mensal que você receba, sem considerar essa bolada no final do ano ou 2 vezes por ano que você possivelmente vai receber, por mais que seja um valor relativamente pequeno, é muito interessante sim você receber essa renda mensal todos os meses para ir reinvestindo. Todos os meses você compra mais um pouquinho, por exemplo, e no longo prazo, se você juntar esses dividendos com seus aportes mensais,
você vai sim conseguir fazer uma bola de neve e lá na frente, na hora que você estiver com mais patrimônio, essa renda passiva mensal que você receberia dessas empresas vai sim ser capaz de te gerar um ganho, um dividendo mensal muito interessante. A segunda forma de você receber dividendos todos os meses também é com ações. Mas, diferente da primeira, que você vai comprar algumas poucas ações que pagam dividendos todos os meses, dessa vez você vai montar uma carteira diversificada que vai pagar dividendos. Cada empresa vai pagar dividendo em um mês do ano, e na hora que você pegar todos os meses do ano, vai ter alguma empresa ali pagando. Ou seja, as empresas vão pagar dividendos em meses diferentes, mas que na hora que você monta essa carteira com essas várias empresas, os dividendos se complementam. Então, cada mês você vai receber dividendo de uma empresa. Então, no mês, uma empresa vai pagar e outras não vão pagar, mas no outro mês, aquela que pagou primeiro não vai pagar e outras vão pagar, e possivelmente vai seguindo assim até o final do ano. Na hora que chegar no ano completo, você vai ter recebido um pouquinho de cada empresa que você colocou na sua carteira, e esses dividendos vão ser bem distribuídos ao longo do ano, um pouquinho cada mês. E como você vai saber qual empresa paga dividendo em cada mês, ou então quais meses uma determinada empresa paga seus dividendos? É muito simples, basta você entrar no site de relações com investidores daquela empresa e ver qual que é o calendário de pagamento de proventos. E com isso você já consegue ter uma ideia para o seu planejamento. A maioria das empresas divulgam esse calendário em algum lugar lá do site, basta você procurar com calma que você provavelmente encontra, e depois você faz esse planejamento com base nessas datas futuras que ela possivelmente venha a pagar dividendos. Mas, por outro lado, não são todas as empresas de fato que distribuem esse calendário, que informam esse calendário de pagamento de dividendos antecipadamente. Então, não são todas elas que você vai conseguir encontrar isso no site mesmo. Então, uma solução para isso é, por exemplo, você olhar o histórico de pagamentos passados e ver se nos últimos anos, em vários anos seguidos, a empresa costuma pagar os dividendos sempre nos mesmos meses. Então, tem empresa, por exemplo, que paga dividendo em julho e dezembro, junho e dezembro, ou então janeiro e agosto, e cada empresa paga, por exemplo, 2 vezes por ano, 4 vezes por ano, e todos os anos elas seguem rigorosamente esse calendário de pagar sempre nos mesmos meses. Então, por mais que os próximos meses você não saiba exatamente quando que ela vai pagar, com base no histórico passado, você já consegue ter uma noção que provavelmente em determinados meses ela vai sim te distribuir essa parcela do lucro. E aí o legal é que isso funciona literalmente quase que como um quebra-cabeça. Você tem que olhar lá empresa por empresa e pegar, cada empresa é uma pecinha que você vai juntar lá na sua carteira para completar o seu quebra-cabeça de dividendos mensais. Cada empresa vai pagar em um mês, você precisa achar qual empresa vai pagar naquele mês que não tem nenhuma empresa na sua carteira pagando. Eu entendo perfeitamente quem acha isso muito chato de fazer, de ficar procurando ali essas informações, mas é o dever de casa de todo investidor. Todo investidor deveria conhecer a fundo a empresa, olhar o site de relações com investidores e saber, por exemplo, quando que ela costuma pagar dividendos. Eu reconheço que é chato, mas senta a bunda na cadeira e vai fazer porque isso é importante. É chato, mas nós temos que fazer. Mas existe uma terceira forma que é bem mais simples, bem menos chata e bem mais certa do que essas duas primeiras, e nós estamos falando aqui dos fundos imobiliários. E a vantagem dos fundos imobiliários é que nos fundos imobiliários você literalmente está comprando uma parcela de um determinado imóvel e passa a receber os aluguéis provenientes desse imóvel. Então, diferentemente, por exemplo, de você comprar um imóvel físico que você precisaria desembolsar muito dinheiro e imobilizar ali em um único ativo para receber aquele aluguel, nos fundos imobiliários não. Neles você pode investir, por exemplo, a partir de R$100, em alguns até menos que isso, com menos de R$10 você consegue investir e já começar a receber aluguéis proporcionais ao valor que você investiu. Isso tudo sem contar, por exemplo, com a dor de cabeça de ficar negociando com o inquilino, preocupar com o imóvel, pelo fato de que nos fundos imobiliários você tem um gestor que é especialista no assunto, conhece o mercado imobiliário, vai lá procurar quais são os melhores imóveis para comprar e ele vai ter todo esse trabalho por você, e em troca você só paga ali uma pequena taxa de administração para ele fazer todo esse serviço. Com isso, seu único trabalho passa a ser escolher fundos imobiliários, ir lá na corretora e comprar essa cota dos fundos imobiliários, da mesma forma que você compra, por exemplo, uma ação. Então, se você escolhe os fundos imobiliários que são bons fundos, têm uma qualidade de gestão interessante, que tem imóveis espalhados pelo Brasil e cada fundo imobiliário tem vários imóveis com vários inquilinos e também em várias regiões do Brasil diferentes,
estatisticamente fica quase que impossível você ficar um mês sem receber os aluguéis que você receberia mensalmente. Então, por exemplo, se você pega R$1 milhão e coloca em uma única casa e você aluga essa casa e, por exemplo, o seu inquilino saiu, você deixou de ter aquela renda. Mas, por outro lado, se você pega esse R$1 milhão e coloca em uma carteira diversificada, sei lá, de 20 fundos imobiliários, por exemplo, e cada fundo imobiliário tem vários imóveis, por exemplo, galpões logísticos, shoppings, prédios comerciais e por aí vai, e dentro desses imóveis tem vários inquilinos e cada um deles em várias regiões do Brasil diferentes, qualquer crise em um determinado setor e se um único inquilino falir ou não conseguir mais pagar e sair do imóvel, você continua recebendo o seu aluguel quase que na mesma proporção, já que um único inquilino não vai ter um peso tão grande assim dentro da sua carteira como um todo. E como você pode fazer para viver de renda na prática com os fundos imobiliários? Logicamente que o valor que você vai receber todos os meses vai ser proporcional ao valor que você investiu, mas se você já tem um patrimônio suficientemente elevado, você pode sim ter um excelente retorno mensal recebendo ali esses aluguéis todos os meses, vai ser uma receita a mais para você que possivelmente pode até pagar todas as suas despesas. E para quem não sabe, os fundos imobiliários distribuem uma média de 0,5% ao mês de proventos. Isso significa que se você montar uma carteira diversificada e investir, por exemplo, R$1 milhão, você receberia R$5 mil todos os meses apenas de rendimentos desses fundos imobiliários, apenas de distribuição de aluguéis. E isso é positivo porque você consegue ter uma renda suficientemente maior do que se você investisse em um único imóvel e também de forma muito mais segura, muito mais diversificada e com muito mais liquidez. Se você precisar do dinheiro em espécie ali, você consegue vender essas cotas e daqui 2 dias o dinheiro já está na sua conta. Enquanto em um imóvel físico, provavelmente você demoraria certamente mais do que esses 2 dias para ter acesso a esse dinheiro. Por outro lado, se você não tem um patrimônio tão elevado assim para te custear, para bancar o seu custo de vida só com os aluguéis, você vai ter que investir todos os meses, investir nesses produtos financeiros, numa carteira diversificada também, de fundos imobiliários, ações, renda fixa e tudo mais, e pegar todas essas rendas passivas que você receber todos os meses, juntar com seus aportes e reinvestir todos esses proventos para você potencializar o seu resultado no longo prazo com esses investimentos. E por que eu falo para você reinvestir e não já começar a usar esses rendimentos ali no curto prazo? Dá uma olhadinha nesse gráfico ali na tela que eu separei para vocês de quem investiu nas ações do Itaú em 2000 e foi reinvestindo contra quem investiu nas ações e não reinvestiu mais nada. A diferença de retorno é gritante. Se você tivesse investido em Itube 4 no dia 1º de janeiro de 2000, só R$1.000, hoje você teria um total de mais de R$ 29.900 caso tivesse reinvestido esses proventos contra apenas R$ 13.300 caso não reinvestisse. Então é uma diferença realmente muito grande, é mais do que o dobro. A mesma ideia também serve para o fundo imobiliário. Pega o exemplo do KNRI desde 2010. R$100 investidos nesse fundo teriam se transformado em R$ 313 com o reinvestimento versus só R$ 157 sem o investimento. Em ambos os casos, seu patrimônio sem reinvestir foi metade do patrimônio com o reinvestimento. Metade. Você tem noção que é ter um patrimônio 2 vezes maior pelo simples fato de você ter postergado ali, aproveitar aquele rendimento no momento que você recebeu para poder aproveitar, por exemplo, daqui a alguns anos, se você tivesse reinvestido, a diferença teria sido muito grande. Então, por isso que é muito importante você reinvestir. Por mais que seja legal você receber esse patrimônio ali, essa renda passiva mensal e gastar, aproveitar esse rendimento que você está ganhando dos seus investimentos, se você puder reinvestir, você vai potencializar muito o efeito dos juros compostos no longo prazo, você vai conseguir ter um patrimônio muito maior que se você tivesse só gastando ali todos os meses que você recebe. Por isso, a mensagem que eu quero deixar aqui é para você investir em ativos geradores de renda e reinvestir todos os proventos, todos os dividendos que você receber periodicamente, porque isso lá no longo prazo vai ser muito recompensador, beleza? Então se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí embaixo, não esquece e manda esse vídeo também para aquele seu amigo que está estudando investimentos com você, aquele familiar que precisa começar a investir, que não conhece os fundos imobiliários e investe em imóveis e possivelmente pode se beneficiar dos fundos imobiliários também. E eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stewart e bora enriquecer.